Pois é, Luizão, chegando, enfim, né? Inaugurando aí agora, definitivo, o Alto Nível Podcast, né? Olha, prazer estar contigo nessa jornada. É algo que a gente comentava muito ali nos bastidores do programa Alto Nível na Estrada. Então, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, assistindo a nossa programação aí, né? Trazendo cantores sertanejos e tudo. E agora a gente está com essa nova pegada que é para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais descontraído, né? Falando um pouco com o mercado, falando um pouco com as personalidades. E meu amigo Luizão, com certeza, tinha que estar aqui, esse mineiro. Mineiro de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte? Belo Horizonte. Eu tive lá, hein? Eu sei que você esteve lá. Você esteve lá com o meu amigo Fernando. Tive lá, Né? almoçando, foi muito bacana, a cidade muito jóia. E trouxe esse mineiro aqui para Goiânia, né? Graças a Deus. E a gente vai estar falando muita coisa boa aqui, né? Meu amigo, é o primeiro de muitos, né? Eu espero, assim, trazer muita informação para vocês em todo sentido. Contamos com o apoio de vocês, o carinho nosso também, de coração, que a gente está fazendo nesse podcast, né, Micael? Para levar a informação, cultura para vocês que estão em casa nos assistindo também. Porque nós vamos levar não só cultura, entretenimento, mas vamos trazer grandes histórias, personalidades, empresários, né? E aquela história, quem estiver passando ali na rua, nós vamos fisgar. É verdade. Teve uma história boa, nós vamos trazer aqui no Alto Nível Podcast. E para a gente inaugurar hoje esse episódio, não tinha como a gente não trazer, né, essa pessoa, essa figura bacana, né, que a gente acabou desenvolvendo aí uma grande amizade, né, uma parceria. Ela que já estou aí dando spoiler, né? Ela que é empresária, né, mãe, né, esposa, empreendedora, amiga e apresentadora do Alto Nível na Estrada. Então, com a gente aqui, revelando para vocês aí que estão assistindo, Ana Paula Rachid. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Micael. Muito obrigada, Luizão. É uma honra, né? Um prazer enorme eu poder estar aqui com vocês hoje. Quem diria, né, Micael, que eu estaria aqui com você apresentando o podcast, você que fica no meu ponto, me ensinando tanto, todas as vezes, em todos os programas. Eu só tenho gratidão, como eu aprendi com você nesse mercado também da comunicação. É isso mesmo. Obrigado, viu, Ana? A gente, assim, fica muito honrado, né? Quando a gente ganha parcerias que vão além do trabalho, né? Sim. Que fica para a vida, né? Então, o Luizão, por exemplo, acabou virando um amigo. Graças a Deus. A gente conversa várias coisas, trata de vários assuntos pessoais, né? De negócios, claro. E a Ana Paula é assim. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo agora não sabe ainda como que aconteceu, que nós vamos contar aqui para o pessoal, mas assim, Ana, eu queria que você compartilhasse, já iniciando um pouquinho esse bate-papo nosso, que embora vai ser rápido, porque vão ter outras situações, mas conta para o pessoal que está em casa entender quem está nos assistindo no YouTube, né? Quem é a Ana Paula Rachid? Da onde você veio, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Claro, com todo prazer. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Rachid. Em primeiro lugar, sou filha amada do Pai. Eu acredito que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus está sobre a nossa vida, tudo flui. Eu sou esposa e mãe apaixonada. E, com certeza, também tenho uma paixão aí pelo mundo dos negócios desde muito nova. Comecei a minha carreira empresarial, né, muito jovem. Mas no mercado mesmo eu atuei e já entrei aos meus 14 anos, quando meu pai adoeceu. A minha mãe falou, não, vai, Ana, vai trabalhar para mim, para as minhas irmãs, para vocês poderem comprar as coisinhas de vocês e tal. Então, muito jovem eu já comecei a trabalhar como vendedora, sempre gostei de vendas, sou apaixonada por vendas. E tive a oportunidade depois de alguns anos trabalhando, né, quando eu pude assinar carteira, porque naquela época eu só fazia freelance, com 14 anos. Aos meus 16 anos, quando eu pude assinar minha carteira, comecei a trabalhar com a minha irmã gêmea numa loja de shopping, que nós entregávamos currículo porta a porta. Hoje eu vejo tantos jovens, né, que deixam de ter oportunidade por vergonha ou por preguiça, e desde muito jovem eu corri atrás, né, nós sempre
com toda a timidez do mundo, com muita vergonha, mas, como se diz, rompendo nessa... eu chamo de... Quando eu li o livro do Flávio Augusto, que chama Ponto de Inflexão, ele fala sobre todos esses pontos de inflexão que você passa na sua vida, né? Que são você realmente romper uma barreira de um medo, né? Que é a timidez, tudo mais. Então, a gente entregando currículo nos shoppings, eu fui contratada, fiquei durante 7 anos lá e comecei como vendedora, perdi o meu pai, e aí a minha vontade de querer sempre... não era mostrar para ele, nem mostrar para ninguém, mas era uma vontade de superar mesmo. E só te interrompendo, né, Luiz, eu não sabia. Depois de um tempo convivendo com a Ana Paula, ela citou aqui agora, né? Ela tem uma irmã gêmea. E é gêmea, assim, univitelina? Univitelina. É idêntica. Teve um dia, eu vou soltar aqui, que a gente ensaiou, não deu certo, lógico, né? Quem sabe a gente faz essa brincadeirinha, quem sabe não dá certo. Também acho. Colocar no programa nosso lá, Alto Nível na Estrada, ela já pensou? Ninguém vai saber, lá na frente a gente revela. Solta as duas. Quem sabe a gente não faz isso um dia. Vamos. Mas continua comentando. Então, você estava falando que você foi logo no primeiro emprego no shopping, né? Foi, e nessas lojas que eu e ela estavam entregando currículo, né, porta a porta, nós fomos contratadas e fomos contratadas pela mesma loja. Trabalhávamos iguais. Só que a Angélica, ela gostava muito dessa parte mais bancária, ela acabou indo para outra, né, frente aí. E eu continuei, fiquei durante 8 anos. Fui gerente, fui de vendedora, a sócia também, que eu comecei, fiquei durante 1 ano sem receber o meu salário para poder pagar uma participação, para ter uma participação na loja, que era mais do que eu sonhei. Era uma loja lá no Shopping Bougainville, e eu já tinha essa mente, né? Eu coloquei acessório, e o dono, né, de lá foi um grande amigo, que eu pude aprender muito com ele também, nessa pegada mais empreendedora, essa pegada empresarial. Tenho uma gratidão enorme também pelo Marcelo e pela Cláudia, que foi uma supervisora que eu tive também, que sempre me impulsionou. Eu acho que o segredo do sucesso é você sempre estar próximo de pessoas que te empurram, né? Que te levam, que te levantam e que te incentiva e te motiva a seguir o seu sonho, né? A sua carreira, enfim, estudar, buscar conhecimento e querer crescer. E aí, depois disso... foi para mim um baque muito grande na época que meu ex-marido falou, não, nós vamos montar uma fábrica de roupa, porque me explicaram aqui, me chamaram, falaram que vai ser muito bom, um amigo dele convidou ele para poder montar, mas você precisa me ajudar e você vai ter que sair para você poder... Eu falei, caraca, eu fiquei 1 ano sem receber salário para poder eu pagar, como assim? Não quero. E foi eu tive uma crise de ansiedade, né? Porque realmente eu sairia, né? Porque eu ainda, de certa forma, eu estava no meu conforto, né? Ali. Sim. Era Zona realmente, por mais que eu entregava eu sempre entreguei o meu melhor. Em tudo que eu faço com muita excelência, dentro das minhas possibilidades. Pode ser que aos olhos de um expert, de um especialista, eu não sou especialista em todas as áreas, mas tudo que me proponho a fazer, eu sempre fiz com muito carinho, com todos os detalhes, com muito cuidado. E aí... eu fui, né? Com a minha crise de ansiedade, fomos montar uma fábrica de roupa, onde ficamos no período de 2015, ali até 2015, quando começou a crise no Brasil. Sim. Infelizmente, né? Alguns empresários faliram, né? Vários, né? Vários, né? Quem é de Goiânia sabe que a Bernardo Sayão toda, né? Fecharam aquelas lojas, estava uma tristeza passar e ver tudo fechado, aluga-se. Foi. E pegando um gancho que você está falando, para quem não é daqui de Goiânia, que nos acompanha, a Bernardo Sayão, antigamente, ela era, nessa época, o polo da moda de Goiânia, de Goiás. Todas as grandes marcas e lojas de moda ficavam ali. Sim. Quando veio essa crise, foi um baque geral, muitos lojistas fecharam, muitas confecções fecharam, né? E aí, muitos foram se reinventando. E olha que a internet naquela época não era o boom que era hoje. Não era isso? Ela se tornou boom. Hoje, lógico, aí houve uma transferência de know-how, porque a 44 começou... alguns lojistas de lá se organizar e houve uma migração, né? Porque o comércio é meio assim, né? Aonde o ponto tá pegando, aonde a coisa está bombando, eu vou para lá.
E aí a Bernardo Sayão já estava mortinha ali. Sim, foi. Só que eu acredito que a pandemia, ela impulsionou mais a internet, né? A venda na Isso. internet. Nessa época existia, mas não na força que é hoje. É hoje, né? Isso. E então, voltando, né, nós fomos para a fábrica, só que nós atendíamos, eram 30 lojas de um único dono, que nós abastecíamos com peças, né, com modinha. Infelizmente, com a crise, quem era da classe baixa ficou mais baixa ainda. Então, a prioridade já deixou de ser roupas, né, e eram alimentos. Então, acabou que as lojas começaram a fechar. Infelizmente, nós quebramos e foi um grande aprendizado para mim. Talvez, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria a força que eu tive durante toda essa jornada. E hoje eu tenho uma empresa que eu posso dizer que é milionária, por faturar milhões por mês. Então, tudo começou como se diz, com um processo que se eu não tivesse passado de aprendizado lá atrás. E aí, depois disso, eu voltei para o mercado de trabalho com muita humildade, né? Depois de perder casa, perder carro, perder tudo. Eu voltei para o mercado de trabalho e continuei a minha história como eu já tinha minha experiência de 8 anos como gerente de loja e fui trabalhar na Maria Filó durante um tempo, mas fiquei lá pouquíssimo, porque aí surgiu uma oportunidade, e quando a gente está acostumado a ter uma vida social normal, o shopping, ele te limita um pouco. É verdade. E aí eu tive a oportunidade de entrar no mercado de tecnologia, que é o que eu atuo hoje. Que legal. Comecei como consultora, eu ganhava R$1.000 por mês. Eu falo isso, gente, sem vergonha, porque era o que eu ganhava. Era R$1.000 fixo mais comissão. Então, eu já sabia que eu poderia fazer o meu salário, né? Então, eu cheguei... Isso foi em 2017. Então, eu aprendi muito com o dono de lá, com o meu coordenador que eu tinha na época também. E eles foram me ensinando um mercado totalmente novo. Eu, de novo, passei por outro ponto de inflexão. Outro aprendizado. Por outra retirada realmente da minha zona de conforto. Tive que estudar muito. E com 3 meses que eu estava lá, já me colocaram para poder palestrar. Me lembro que uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi os meus estudos, que minha mãe falava, eu tive 2 filhos nessa trajetória toda, e minha mãe falava sempre para mim, minha filha, pelo amor de Deus, o diploma você tem que... Estuda, é uma coisa que ninguém vai tomar de você. É verdade. E o Pablo Marçal fala que você pode ser rico de dinheiro, rico de tudo, mas você pode perder, né? Mas você ser rico de conhecimento, ninguém nunca te rouba. Ninguém nunca te rouba conhecimento, ninguém vai tirar de Então, você. não vai tirar de você. Então, acho que essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter, é o conhecimento, é o estudo. O meu sogro, ele fala, né? E falava para os filhos, são 3, minha esposa e mais um casal, né? A irmã e o irmão. Ele sempre falava isso, né? Olha, o que eu posso deixar para vocês de herança é o estudo. Né? E a gente tenta passar isso para os nossos filhos hoje, né? Sim. Porque a geração de hoje, com a tecnologia, engraçado que você estava falando da tecnologia. A tecnologia, naquela época, nos impulsionava a gente a querer mais conhecimento. E a tecnologia hoje está fazendo os meninos pararem de buscar conhecimento. Em que sentido? Comodidade. Está entregando tão fácil. E agora vem já chegou, não vem mais, né? Já chegou a inteligência artificial, que já entrega tudo pronto. Entrega. Eu estava pensando comigo, Ana, porque assim, eu sou da área de publicidade. E aí, Luiz, estava vendo uma propaganda que foi gravada com um artista, vou evitar de citar nomes, porque o YouTube é complicado. E eu me lembro de uma amiga minha do mercado de trabalho, de publicidade, que ela fazia as roteirizações, né? E eu fiquei curioso para saber o que estava acontecendo nesse roteiro. E eu fiquei sabendo que o roteiro que está rodando na televisão foi feito por inteligência artificial. Mas então, assim, acontece. falando um pouquinho do que você estava falando da tecnologia, né? Não. Mas, assim, você vai falar um pouquinho mais, porque, Ana, eu quero mostrar algo para você, vamos ver se vai dar certo. Olha, vamos acompanhar junto, viu, Luiz? É ao vivo.
Olha só. Será que vai dar certo? Vamos ver. E hoje o Cozinhando em Alto Nível está bem em alto nível mesmo. A mulherada está no comando aqui. cozinha. Estamos com Vai as ser meninas da banha, equipe da Inova olha Conecta, aí, gente, com a Ana ontem Paula eu e com a tava Kelly. tomando. E elas vão fazer uma receita pra gente Então de vocês- sal e vocês de estão doce. acompanhando um Vamos começar aqui pouquinho, pela Ana Paula. Ana Paula, qual né, que é a receita de dessa hoje? matéria aqui com a Gente, Ana. é um carreteiro rico que vocês vão amar, Lá no com o meu toque do apartamento. chefe. Era lá no seu Eu não apartamento? sou chefe, mas eu sei que tem um toquezinho ali. que é Eu vou especial, voltar meu, e pra todo cá, é mundo só um gosta. trechinho pra gente Carreteiro interagir. gourmetizado, Você gente. que Agora tá nós vamos assistindo falar com a gente Kelly. aí, Kelly, qual- às vezes você não tá entendendo. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história aqui. Pode contar. A gente foi, e você me conta como que foi. Porque foi assim, Luiz. Eu quero que você me ajude aqui. Um dia, a gente produz as matérias do programa Alto Nível na Estrada. Justamente. Não é, Luiz? Então, tem várias matérias. E um dos quadros é o Cozinhando em Alto Nível. Que é bacana, a gente mostra ali, né, algumas Interação, receitas e dá uma interação com a dona de casa. A gente acaba trazendo um público que gosta disso, né? E aí, um dia, a gente estava em reunião lá na Alto Nível e uma das apresentadoras não pôde mais estar no projeto do programa. E aí, a gente estava reunido e tal, e a gente vendo vários vídeos, e eu com o computador aqui aberto e tudo e tal. E tinha acabado de gravar a sua matéria, não tinha ido ao ar ainda. Sabe? Aí, a gente comentando lá, eu falei assim, olha... E aí, o diretor, né, que é o nosso chefe Alvan, quem que a gente vai colocar? Quem que a gente vai chamar? Não, porque tem que ser uma pessoa assim, assada e tal. Aí um dava uma opinião, outro dava outra. E eu peguei, aí eu bati o olho na matéria, eu vi um pouquinho, né? E aí eu mostrei para ele, deixa eu mostrar uma pessoa aqui para vocês. Aí rodei, né, um pouquinho da matéria. Vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher dá conta. Né? Eu não falei mulher, eu falei, essa menina dá conta. Né? Lógico que eu com carinho. É dá conta o jeito que ela fala. Aí o pessoal falando, mas como que dá conta? Quem que é essa mulher, né? Não, ela participou do quadro, ela é da Inova e tudo, né? Depois você vai contar um pouquinho da empresa. E assim, através dessa matéria que você gravou, eu não sei como é que aconteceu para chegarem até você, porque eu não interfiro muito, eu apenas dou o veredito final ali, uma coisa ou outra, o Alvan e até o Luiz, né? Mas fluiu, né? Fluiu. A matéria Super. chegou. Você apareceu pra gente. Foi. E aí, nós conversamos contigo, fizemos o contato, se você toparia, né, fazer um piloto. Você topou e hoje já tem uma jornadinha aí, né, com a gente. Eu Eu tava não sei quanto tempo exato. Não, eu Mas a gente já comemorou 2 aniversários seu. foram o 2 primeiro- aniversários, Eu estava olhando histórico. ontem no YouTube, eu falei assim, deixa eu ver como que eu tô hoje, como que eu tava, né, há um ano atrás. A mais loura que você comentou. Isso aqui, mas a gente vai vendo os pontos, né, de melhoria. De melhoria, né? Porque por mais que às vezes a gente tenha alguns vícios, algumas coisas, com certeza foi um trabalho de melhoria. Tudo que a gente treina, a gente fica bom. Meu sogro fala muito isso. Se você treinar, você fica bom. Isso. Então não tem como, né, a gente não melhorar um pouquinho cada vez. Por mais que não seja a minha área, que eu vou contar aqui como que eu cheguei na alto nível. Há 2 anos atrás, né, que a gente já está juntos aí. Mas foi depois que eu entrei nesse mercado de tecnologia, conectividade, nessa empresa que eu te falei, que eu fiquei lá até 2002. Agora eu não vou lembrar. Mas já tem 3 anos, mais ou menos 2 anos e meio que eu saí de lá, que eu montei o meu próprio negócio, que foi depois de uma a pandemia veio também, né, e ceifou algumas vidas, e dentre elas o dono, que era o meu melhor amigo, e que foi um mentor na minha vida e que me ensinou muito e me encorajou, que ele sempre falava assim, Ana, você é demais, Ana, não sei o quê, que ideia é essa? Porque eu sempre tive muitas boas ideias. Sempre foi esse lado muito criativo criativa, aflorado, né? Mas eu não sou a criativa que só penso, eu executo também. Isso, Então, importante. é isso que ele sempre me admirou em mim. E ele sempre me falava, ele sempre me encorajava nisso. Ele falava assim, Ana, você é demais, Ana, que mulher, você é ótima, tal. Então, ele sempre me encorajou. Tanto é que a coragem dele, eu acho que são pilares, né, que você tem que ter para você poder conseguir chegar. É fé,
É você acreditar realmente e confiar que vai dar certo. Vai dar certo. E já se vê grande. Tem um vídeo no nosso Instagram da Inova Conecta que fala de eu falando no início da nossa operação tudo que está acontecendo hoje. É foco, né? E nós fizemos uma montagem muito bacana e ficou incrível porque pegou os pontos da minha fala e foi mostrando as imagens de hoje. Mas eu acho que do ponto principal é a persistência e a constância também. Porque vão ter dias difíceis que você vai querer desistir, que você vai querer desanimar, que vão surgir propostas que vão vir e falar assim, nossa, mas eu poderia ganhar muito mais se eu fosse para o mercado de trabalho e trabalhar como CLT, talvez. Mas e o meu sonho, que eu estou tanto tempo, né? Eu sei que tem um caminho que a gente tem que percorrer. E o fator realização, né? Exatamente. Algumas pessoas, às vezes, não se encontram nisso, né? Uhum. Porque é um ponto muito, que você falou aí, essa decisão do conforto. Isso. E do realizar é complicado na cabeça da pessoa. Porque, às vezes, o conforto, ele vai fazer algo que, às vezes, ele não gosta e não se realiza. Uhum. E, às vezes, se ele se realiza e se sente bem e feliz fazendo, não dá estrutura e condição financeira, nem equilíbrio, para ele se manter. Exatamente. Então, é uma chave que, às vezes, a pessoa tem que virar e tem que ser bem feito, né, Luiz? É verdade. É coragem, né? E eu acho que coragem foi a palavra-chave para essa virada, quando é uma das histórias mais bonitas da minha vida, da minha trajetória empresarial, foi quando nós tivemos a perda do nosso amigo, que era o dono dessa empresa que eu comecei no ramo de conectividade e tecnologia, e que era que no, né, todos os, né, na mesa, né, de diretoria, de pessoas que era do ramo, a maioria, 99%, são homens. E eu, como mulher, encabeçar um projeto tão grande como esse, com 27 pessoas que pediram demissão, saíram da antiga empresa, para iniciar um projeto do zero, é porque eles confiavam e acreditavam muito em mim. E isso era a liderança inspiradora, que eu sempre... Também, como eu aprendi com os líderes que eu tive, a incentivar eles a acreditar que a união de uma equipe, a gente pode chegar sozinho, mas juntos a gente vai muito mais longe. Muito mais longe. Luiz, você está quietinho, o que foi? Você está muito mineiro hoje. Não, é porque a Ana Paula ela falou coisas importantes que era o aprendizado que a gente teve dos nossos pais antigamente, né? Nesse sentido aí, da coragem, da garra, da confiança. Da persistência. E da honestidade, sabe? A gente aprende com eles que... Eu sempre falo, eu morei fora há muito tempo, 2 palavras básicas hoje que abrem as portas para qualquer pessoa. Eu falo até para a juventude que eles estão meio perdidos nisso aí, que são 2 palavras mágicas que abrem a porta do mundo para vocês. É obrigado e por favor. Sabe? Se você souber usar essas 2 palavras, o sucesso, sabe, não tem como ele não vir, não. É verdade. E você é prova disso aí. Então, assim, eu estou caladinho, mas eu estou pensando. Mas aí foi quando nós tivemos aí nesse caminho, né? Quando eu comecei na Inova Conecta, quando nós começamos aí, que tem 2 anos e pouco, eu fui em uma visita na Alto Nível Brasil, porque eles são nossos clientes na parte de conectividade, porque a conectividade que nós entregamos dentro da Inova Conecta são os chips M2M que vão nos rastreadores para a parte de monitoramento e rastreamento. Então, nós entregamos uma gama de soluções voltadas para esse mercado de proteção veicular, rastreamento. E o Luizão me recebeu lá, era 7 horas da manhã. Foi. Jesus amado, eu falei, brinco, gente, eu nunca entrei numa reunião. Tem que ficar registrado esse trem aqui no primeiro, viu? Eu brinquei lá, eu fui lá esses dias, né? E brinquei lá. Eu falei assim, Alvan, você tá enrolado, você é um Luiz, viu? Que o Luiz é o que abre a empresa e o que fecha a empresa, pô. Aí não, ajuda o negão, né? O Micael pastor lá falou assim, foi, não foi? Foi, você falou assim, pô, passei 7 horas da manhã, ele estava abrindo, passei 10 horas da noite, ele estava fechando. Ligada lá, Ana. Então, 7 horas, aí, tá vendo? 7 horas, mentira. Foi. 7 horas uma reunião, o Luizão recebeu lá com um cafezinho. Foi. Né, Luizão? Sempre assim. Pão de queijo. Não, e aí o Alvan chegou depois, e aí nós
nós nos conhecemos, conversamos, trocamos ideia. Aí depois teve uma outra vez que nós precisamos voltar lá, voltamos. Foi quando aconteceu o convite. Ele, você não quer gravar uma receita? Não sei o que lá, você gosta de cozinhar. Foi isso Avan, mesmo. você lembra? É. E aí eu falei, uai, bora? Eu não nego se for algo que for bom para... Lógico. Eu acho que do mesmo... Pra agregar, né, Sim, de uma certa forma. para mim era novo. Eu nunca fiz uma gravação. Poderia ser uma emissora que não tenha tanta audiência, e poderia ser a maior emissora. Sim, Eu ia verdade. fazer perfeito, do mesmo jeito que eu Com o mesmo fiz. empenho. Com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. E foi o que eu fiz. A gente preparou tudo picadinho nos eu potinhos. E aí eu falei com o maior prazer, uma honra tal. E a Kelly, que Bacana, atendia a a Kelly, Kelly, que é uma dessas que já estão comigo aí numa... Faz tempo, né? E veio comigo nessa transição das 27 pessoas que vieram. Ela tá aí com a gente. E ela que é a executiva que atende eles, né? E aí ela falou, não, eu vou ficar lá, tal. Foi mesmo. E ela verdade. ficou com a gente. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Aí foi quando surgiu a oportunidade de vocês me convidarem. E eu aceitei. E eu, com certeza, assim, não sou da área. E eu tenho aprendido, tenho buscado mentorias, porque... E estudo. Para evoluir. Isso, estuda para evoluir. Porque o que acontece? A Ana, ela é empresária, né, empreendedora, por, vamos dizer, força da vida, né? Sim. Lá atrás sua mãe já, né? Quando vocês perderam o papai. Mas ela se lançou, né, ela até brinca comigo, Micael, eu encaro como um hobby, como algo que vai me desenvolver ainda mais a minha comunicação, porque eu trabalho com comunicação. Então, eu faço palestras, né, vira e mexe, eu estou em reuniões executivas com grandes empresários e empresas, eu preciso. E aí a gente brinca ali um pouquinho, né, nos bastidores, porque, para quem não sabe, eu fico no ouvido dela, né? Sou a voz do além da Ana, né, guiando um pouquinho aqui ela, dando alguns direcionamentos, mas com certeza, esses dias eu não estava presente, que eu estava viajando, e a gente vê, né, a evolução. Porque, assim, no ramo de televisão, eu já tenho um tempinho aí de estrada no ramo de televisão, é interessante, porque quando você pega uma pessoa, por exemplo, que nem o Luiz está lá no programa também, uma pessoa como a Ana, como vocês dois, a comunicação, para quem está em casa recebendo, flui mais. Por quê? Porque a pessoa que não é de TV, ela fala como uma pessoa ouve em casa. Esse é o grande segredo, entendeu? E a pessoa que ela já fez uma faculdade, fez um curso ali de rádio, trabalhou em alguma coisa de locução, ela vem um pouco meio mecanizada, entendeu? É bacana, mas ela tem uma dificuldade de comunicar. Soa, às vezes, um pouco muito fabricado. E como a proposta do programa é fazer essa interlocução com o público mais... assim, o caminhoneiro, né? A dona de casa, a família ali, né? E não um público assim, empresarial, né? E tal. A gente precisa de uma linguagem que comunique. E tem dado certo. A né? linguagem mais comum, né? Uma linguagem mais comum, né, Luiz? Eu acho que aproxima. 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 Com E eu quero a gente estava comentando um pouquinho nos bastidores, eu e o Luiz, a gente te trouxe aqui para inaugurar esse programa e você falou algumas coisas aqui já antecipando, mas a gente queria falar um pouquinho, Ana, o mercado atual, né? A gente vê mulheres já se destacando, né? Nesse empreendedorismo, né? Nesse lado mais executivo. E o que você deixa de mensagem de incentivo para elas não desistirem? Importante. E eu queria também que você falasse, né, é importante, Luiz, fala um pouquinho também sobre a Inova. Você citou ali algumas situações, Sim. porque quem não sabe, a Inova Conecta trabalha nesse segmento Tecnologia, de né? tecnologia para a questão do rastreamento. Conta um Sim. pouquinho mais. Eu não vou falar muito, Tá. conta um pouquinho mais. Então, eu vou falar primeiro, então, só para poder fechar a parte da Inova Conecta. A Inova Conecta ela foi abraçada pelo Grupo Inova, porque sozinha também eu não conseguiria. Verdade. Como que eu manteria 27 pessoas, né? Financeiramente, eu precisava de uma base, aporte, de um né? apoio. Realmente, então, o Grupo Inova, que é um grupo de BH, De Belo Horizonte. Conheço todo mundo, Rominho, diretoria. o Gil,
e toda a Manuel, diretoria, Sander. Manuel Sanders, abraçaram mesmo a Inova Nosso Conecta. amigo Rony, não posso esquecer dele. Não, Lisão, você não fala meu nome. Então, eles foram sensacionais com a gente, eles foram pessoas assim que realmente nós naquele momento era o que a gente mais precisava, então eles acolheram, e é um grupo enorme, né, composto por 27 empresas, todas entregam soluções inteligentes e tecnológicas para esse mercado. Então eles estão todos os dias desenvolvendo, eles têm um prédio com mais de 400 funcionários, pensando todos os dias e trabalhando todos os dias para entregar soluções diferentes e que vão facilitar a vida do presidente da associação, Isso. das pessoas Em geral, que trabalham no geral. Então, é basicamente isso. E a Inova Conecta aí atua aqui em Goiânia, com uma filial aqui. Eu convido todos que estiverem aí nos assistindo a seguir as nossas redes sociais, @InovaConecta, que lá você vai se divertir muito, vai ter muita informação, a minha equipe é muito engajada, e eu acho que isso também é uma das chaves Importante. para a gente poder, com certeza, alcançar o sucesso, é ter uma equipe integrada, uma equipe preparada e talentosa. Eu para te falar, Ana, só um pouquinho, eu não vou deixar você ir embora, não, viu? Acontece o seguinte, eu sou suspeito de falar porque a Inova Conecta está lá dentro da alto nível, né? Sim. E muito bem atendido por vocês, pessoal totalmente competente, qualificado. Então, assim, até para dar uns parabéns para você, né, você que é a diretora-presidente da empresa. E é isso mesmo, tem que seguir a sua linha, né? E que o sucesso não falta, não. Obrigada, Luizão. Eu falo que o brilho não é sobre o que está em mim, é sobre o que a gente consegue iluminar a vida do outro. Isso é então, verdade. ele não é sobre, nossa, não, eu acho que é a equipe. A equipe é tudo. Eu acho que são as peças que se movem lá e se movimentam, né, para poder acontecer. A gente pensa, né? Eu tenho muitos pensamentos desses, porque eu falo que hoje os meus mentores são os grandes mentores, porque nesse ramo de tecnologia eu tinha um neto que entendia muito, né? Que estava dentro da... Mas depois que eu perdi o neto, eu não tenho um mentor, né, que está comigo sempre. Aí eu vou buscar nos grandes mentores. E Steve Jobs falava que ele confiava na equipe dele, ele sempre confiou, deixava a equipe dele executar, fazer as coisas acontecerem. Aí ele falava assim, mas e aí, você não vai servir para nada lá? Não, eu dou as ideias. Mas as ideias, eu vou sempre propor ideias, mas eu não vou conseguir fazer sozinho, eu vou precisar de uma equipe. E com certeza... o neto, né? A família dele, né? E os que ficaram reconhecem o fruto que ele deixou, né? As pessoas que ele impactou. Sim, muita Então, assim, gente. de ver que você que esteve ali, né? Hoje gera tantos postos de trabalho ali através da Inova Conecta, né? Eu acho que isso é bacana para quem é o mentor, né? Independente dele não estar aqui conosco. Sim, então, sim. Mas falando de equipe, dá uma olhadinha de novo lá na TV. Vamos ver se vai dar certo, viu? Ana Paula é assim, uma mulher incrível, espontânea e serve muito de inspiração para todos nós, porque além de ser profissional, é uma mãe, é amiga, está sempre junto. Isso mesmo, ela representa amor, esperança, paz. Ela é um sinônimo de lealdade para todos nós aqui. A gente consegue realmente se inspirar nela como pessoa, como líder, como amiga. Uma líder super engajada, que nos motiva todos os dias a darmos nosso melhor, todo dia. Grande beijo! Aí, ó. Ó, fruta. E aí, o que você achou da surpresa? Eu gosto de trabalhar com fator surpresa. Aí eu fui correr. Nossa, você foi rápido. Tá vendo, Ana Paula? Surpresa. Foi rápido surpresa. Mexe com a televisão, tem que ser assim, tem que ser ligeiro. Que lindo, Micael. Obrigada. Obrigada, eu sou apaixonada por eles. E olha que só tem um pouquinho aí. Não, claro, né? O Felipe Dutti que tá lá, né? Falou, Micael, nós vamos gravar, mas não vai estar todo mundo. Eu falei, não esquenta que vocês estão representando todos, né? Então vocês que não estão na homenagem, né? Se sintam representados. Com certeza. Né? E vocês conseguiram fazer ela chorar. Conseguiu. Mas, Ana Paula, mas é bom, né? Quando a gente vê, assim, que a equipe está sendo impactada. Então, assim, você
foi mentorada. Hoje você mentora outras pessoas, você influencia outras pessoas, né? Isso. E talvez o resultado diz, eu estava ouvindo uma coisa bacana você citou o Pablo, né? Estava ouvindo esses dias algumas coisas, uns insights dele, e uma das coisas que ele falou o seguinte, gente, esses meninos que estão aqui, eu já falei na cara deles, eles ficam chateados comigo, mas eu já falei com eles. Você vai sair, você também vai sair, e você que tá achando que vai ficar aqui do meu lado a vida inteira, você vai sair, rapaz. Porque ele mentora e ele cria as pessoas, que ele estava até falando, como os filhos dele. Não é para ele, é para o mundo, né? Então, você está impactando vidas ali. E eu queria que você retomasse, que a gente falou um pouquinho da Inova, mas assim, sobre as mulheres. Porque eu vejo que as mulheres têm se organizado, eu trabalho com essa parte de marketing, vira e mexe eu estou num evento feminino. Ali produzindo, né, um vídeo e tudo, uma transmissão. As mulheres, elas têm se sobressaído, sim, cada vez mais. Mas a gente vê que algumas ainda, né, não se encontram nessa jornada. Então, com toda essa experiência que você contou pra gente, né? Desde lá atrás, ainda adolescente, né? O que você poderia deixar de mensagem para elas? Não é fácil quando a gente vai para um mundo, né? Querendo ou não, mesmo que as mulheres queiram entrar no mercado, existe ainda, né, uma desigualdade que a gente luta ainda muito para poder buscar. Tanto a igualdade de salários, né, e o posicionamento, porque os grandes CEOs, os grandes presidentes, a maioria são homens. Mas a mulher, ela tem se destacado. E a mulher que se destaca não é a mulher que deixa de ser feminina, não é a mulher que deixa de ser a dona de casa ou que deixa de ser a esposa. Pelo contrário, é essa mulher, a mãe, a esposa, a dona de casa e a empreendedora e a empresária. Isso é questão de organização, organizar o seu tempo, organizar a sua rotina para você poder entregar dentro do seu tempo o que é essencial para o crescimento da empresa. O conselho que eu dou para todas as mulheres é que não deixem de acreditar em vocês. Não existe homem melhor que mulher. Eu acredito que existe, sim, uma luta que a gente tem que... Eu quanto mulher, dentro de uma sociedade onde só tem homens, existe uma sócia, que é a esposa do Emmanuel Sanders, no grupo também, mas a gente se vê um pouco fragilizada, mas em nenhum momento eu me posiciono frágil. Então, eu acho que essa força é a gente ter postura, posicionamento, porque se a gente tiver uma boa postura, um bom posicionamento, a gente conquista também o respeito. Um mercado onde só tem homem, um evento de proteção veicular, que você estava aqui em Goiânia, a Fenatran. Imagina, a gente fica vulnerável, talvez, no mercado onde só tem homens, onde você pode ser vista como um pedaço, né? Me desculpa a expressão, mas um pedaço de carne para alguns que ficam olhando assim. Mas é questão de postura. Porque se você tiver uma boa postura, você consegue se posicionar, sim. Você não vai ser vista como um pedaço ou objeto. E você buscar conhecimento. Verdade. Porque se você tiver e souber argumentar, e souber conversar, as pessoas vão te respeitar, vão falar, nossa, ela, além de ser bonita, além de ser uma mulher, ou então ela é inteligente, ela sabe conversar, talento, ela tem postura. Então, eu acho que é isso. O principal é o conteúdo, né? É igual uma garrafinha de água, né? Enquanto ela tem conteúdo, ela continua na mesa. Sim. A partir do momento que ela esvazia, né, ela serve para ser descartado, né? Sim. Então, voltamos na tecla do conhecimento, né? Exatamente. E que sirva de inspiração, Luiz, para gerações futuras. Sim. As gerações atuais que estão nessa transição no mercado, que eu acredito que não é fácil, porque você lida ali com, em sua maioria, jovens ali. Sim. Eu tenho visto ali na sua equipe, são jovens. Então, ser esse realmente influenciador, né? E que você consiga também influenciar essas outras mulheres a se destacarem, sim, a tomarem os desafios para si, sim, e não ficarem para trás, mas irem lá na frente da telinha. Exato. É um programa de televisão, é uma matéria, e se lançar, né?
nisso, porque olha só que bacana, quantas pessoas conheceram a Ana Paula com uma outra face ali, né? Sim. De apresentadora. Então, mostrando o conteúdo, entrevistando, né? Tocando quadro de música. Sim. E por aí vai. Quando o Micael me deu essa ideia de fazer o podcast, teve vários convites para levar a primeira pessoa. Pô, mas quem vai ser a primeira pessoa? A primeira pessoa tem que ser uma mulher, cara. Para a gente mostrar a mudança. E a mudança começa com a gente, que é homem. É verdade. Cara, não, poderia ter, trago altos e altos presidentes de empresas aqui, não, mas não. E qual que vai ser essa mulher? A Ana Paula. Ela está junto com a gente. A gente sabe a trajetória dela de luta, em todo sentido, sabe? Então, assim, não foi aleatória a sua escolha. Teve um critério. E esse critério é você, pessoa, você, Ana Paula, primeiro. Que bom, Né? obrigada. Porque a parte comercial, a parte empresarial, ela é importante, mas a parte humana, eu acho que ela é em primeiro lugar. Eu também acho. Sabe? E é isso aí. Então, a gente fez questão de trazer você mesmo para mostrar, né, para quem tem casa, que Alto Nível Podcast, mulher em primeiro lugar. Depois é nós, né, Micael? Com certeza. Obrigada. Isso aí. E ai de Obrigada. mim se não falar isso. É, né? contrário. Ai de você, Tá Micaela. lá em casa, cachibado. Ué. Eu Mas é isso agradeço mesmo. demais. Nossa. Eu quero que você deixe as considerações finais, né? A gente já está encerrando aqui. Tá bom. Que a ideia é essa mesmo, a proposta é essa mesmo. A gente tem um bate-papo mais rápido Sim. do que os podcasts que tem por aí, que são mais longos. Lógico, quando a conversa permitir, verdade, a gente é verdade. vai tocando. Isso aí. Mas a gente quer trazer também você outras vezes aqui para a gente falar sobre outros temas. Claro. Para a gente vir nesse outro formato, que não é o de TV. Né? No próximo, com certeza, já vai ser ao vivo. Beleza. A gente já vai ter interação do pessoal, pergunta aqui ao vivo. Legal. Então vai ser bacana. Ana, então deixa as suas considerações aí pra gente. Então, primeiro eu quero agradecer, né, novamente a vocês, obrigada pela surpresa, obrigada à minha equipe querida. Como o Luiz colocou muito bem, não é sobre a Ana Paula empresária, é sobre a Ana Paula humano, né, ser humano. Boa. Pessoa que também tem sentimentos, que É é forte, verdade. mas também tem sentimentos. Fizemos chorar aqui. A intenção era essa mesmo. A intenção era ver você chorar mesmo. É porque quando a gente conta a história da gente também, É. a gente revive, É. né? Revive, porque o mais bacana do que você contou é porque é o seguinte, gente, todo mundo tem a tendência, né, Ana, de olhar para as pessoas e só enxergar realmente a parte de fora. Não sabe que tudo que foi construído ao longo da vida, os tombos, as lutas, né, situações familiares, situações que aconteceram até mesmo na vida profissional, fizeram dessa pessoa essa construção, É, o né, que ela é essa hoje, né? fortaleza que é hoje. Então, assim, graças a Deus que assim esse momento que nós vivemos há um tempo atrás aí da pandemia, eu acho que deu um baque em todo mundo para a gente parar um pouquinho, porque estava todo mundo muito automatizado, mecanizado, e voltou um pouco a essência desse humanismo, para a gente resgatar o lado humano das pessoas de serem, e não tratar como máquinas. Né? Então, assim, você estava falando uma coisa importante, eu vou deixar uma falinha aqui e a gente encerra, pegando o seu gancho ali, mas assim, a gente tem a tendência, eu imagino vocês mulheres um pouco, né? Às vezes vocês vamos pegar o gancho da Mulher Maravilha. Vocês se colocam, às vezes, uma capa de Mulher Maravilha para mostrar para as pessoas que vocês dão conta. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? A capa, ela tem que ficar por detrás da pessoa. Porque nós não somos super-heróis, hein? Nós não somos os super-heróis dos quadrinhos, né? Da Marvel e por aí vai. Então, nos meus relacionamentos interpessoais e de trabalho, todos nós temos, às vezes, uma situação que a gente não entrega um trabalho dentro de um prazo, acontece uma situação, um deslize. Às vezes a gente, no dia de uma reunião, fala alguma coisa que não deveria. Né? Num trato, com a relação ali de um contrato, a gente tem uma situação ali. Mas eu tenho um princípio comigo. Sempre tentar passar para as pessoas que aquilo ali deveria acontecer. Porque nós somos humanos. Agora, o que não pode acontecer é o retratar. Verdade. É o perdoar. Sim. É o consertar.
eu falo o seguinte, olha, faz o seguinte, me dá mais um pouquinho de tempo, eu vou entregar para você. Porque todos nós... Então, essa situação que o mercado também, às vezes, nos impõe, né, de você sempre ser o 100%, de você sempre estar atendendo... Perfeito. Perfeito. Você está sempre à altura ali do que o seu patrão, do que a empresa está exigindo de você. Às vezes, também não é bacana. Por isso que é bom quando você, né, pessoas como você, empresárias, empreendedoras, estão na ponta de cima. Vocês estão no topo, porque vocês vão justamente resgatar isso que precisa ser resgatado. Então, assim, quando a pessoa passar uma situação de enfermidade, poxa, você tem que entender aquele lado do cara, né, funcionário, e não exigir somente dele o preto na folhinha, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse lado. Eu acho que é um pouco disso também, né, Ana? Sim, sim. Eu acho que se fosse para eu dar um conselho para todos os empresários, né? Porque a Inova Conecta, quando a gente fala de crescimento, o Micael, eu posso falar com autoridade que a Inova Conecta começou do zero a quase 2 milhões de faturamento mês. Então, para 2 anos de operação, são as pessoas. Então, o conselho que eu dou para os empresários, para os empreendedores, é se preocupem com as pessoas. É verdade. Com as pessoas da sua equipe. Remunere da maneira que você puder. Não acumule riquezas para a empresa, não acumule riqueza para vocês. Distribua. Eu acho que é se preocupar em todos os detalhes. Se preocupar com o bem-estar, se preocupar com a remuneração, porque isso é importante para fazer ele ficar. A gente fala, Ana Paula, porque eu vejo muito ainda, assim, principalmente no Brasil, tem que mudar a mentalidade do empresariado, porque quando ele fala da marca dele, cara, mas marca é o quê? Marca é pessoas. Se não tiver pessoas, não adianta você ter um número maravilhoso no mercado. É só um logotipo, né? É isso, sabe? Então, assim, eu escuto de muitos amigos que são donos de empresa, pô, minha marca. Cara, mas que marca é sua? O seu atendimento é péssimo. Se você não melhorar isso, sua marca não vai existir no mercado, não. Então, eu volto ao que o Micael falou, com muita propriedade, você tem que valorizar as pessoas. Aí você é forte. Isso é verdade. Né, Micael? Se não for, não Concordo adianta. contigo, Luizão. Eu acho que você está falando assim, vocês dois estão arrematando tudo. Né? E esse bate-papo, por isso que agora você entendeu a lógica, né, do podcast. Verdade. No podcast, a gente tem essa conversa assim, mais numa mesa, embora seja quadrada, né, retangular, mas é uma mesa redonda. Onde a gente está justamente jogando aquilo que a gente tem de crença, né? E crenças positivas. Então, eu acho que é isso. A minha área de marketing é isso. Não adianta você só ter um bom logotipo, um nome fácil de pegar, um nome curto, nome que gruda que nem chiclete, mas um desenho bacana, feito por um design bacana, top demais. Mas e o valor que você deixa nos bastidores? É isso aí que eu falo. Olha, os bastidores dizem muito sobre o que vai aparecer lá na frente. Sim. Né? Mas eu tenho um stand aqui bonito numa feira aqui, tal, toda vez eu invisto muito e tudo meu é top, beleza, mas e o bastidor? Como que você trata o seu funcionário? É isso aí. Como que você trata o seu gerente? Como que você trata o pessoal do RH? Cliente. O seu cliente, principalmente. Sim. Como é que você trata? Né? Então, senão a gente pode esquecer tudo que a gente viveu nesses últimos 3 anos, esquece. Né? Porque quantas percas que nós vamos ter ainda para aprender com isso? Então, acho que o que fica é isso. Luiz, a gente já está encerrando, já estamos nos finalmente mesmo. Vamos agradecer a frota? Vamos agradecer, claro. Olha, gente, nós estamos aqui com a Frota, que é a patrocinadora desse podcast. Proteção de pesado. Então, ela que está vindo aí com a nova pegada, né, para cuidar especificamente do caminhão, do dono de frota, do caminhoneiro. Então, trazer uma atenção mesmo especial. Então, nós queremos que você conheça um pouco mais. Tem muita coisa que nós vamos soltar aqui dentro do podcast. E o Luiz tem muito mais propriedade para falar um pouquinho, né? A Frota, ela faz parte do Grupo Alto Nível, né? Com sede aqui em Goiânia, empresa aí já de 9 anos já de vida. Mas isso aí a gente tem muita história, tem muito caso para contar ainda. Mas gostaria de agradecer na presença do Alvan, né? Que está junto com a gente no projeto. E agradecer a presença da Ana Paula, que valorizou o nosso primeiro podcast. Verdade. De muitos maravilhosos que vai vir. Obrigada. Ana, obrigado mais uma vez, Ana. então.
Tá? Eu que agradeço. Eu acho que se a minha história tiver impactado, né, ou encorajado, pelo menos uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem também, que às vezes está desacreditado aí com o negócio dele, né? Verdade. Se eu tiver conseguido, eu acho que já fez sentido, a gente já alcançou o nosso objetivo, o nosso propósito aqui nessa terra. Com certeza você encorajou 2 aqui na sua frente. Isso aí você pode ter certeza. Olha, nós que agradecemos também você Obrigado. dispor do seu tempo, né? Você gentilmente aceitou o nosso convite, abrilhantou aí a estreia, né, desse primeiro episódio do Alto Nível Podcast. E você, né, que está aí nos acompanhando semanalmente com o programa Alto Nível na Estrada, nos acompanhe também no Alto Nível Podcast, com muito entretenimento, informação. Músicas boas. Músicas boas, tem novidade chegando aí. Olha, vai ter cozinha também aqui, nós estamos preparando, receita ao vivo. Ana Paula cozinhando. Ana Paula vai fazer as receitas, né, Ana? Mas é isso, olha, agradecemos, Luiz, obrigado. Obrigado a você, Meu Micael. companheiro de bancada. Micael, tamo junto, né, cara? Tamo junto. Me descobriu no programa, fez eu apresentar um programa, coisa que eu nunca fiz na vida. E esse cara, eu vou falar pra vocês, fica perto dele, não. Isso aqui descobre talento da gente que tá escondido há anos e uma hora conversa com ele, ele coloca tudo pra fora. Chega perto de mim não, que É isso aí. cola que é sucesso, né, Luiz? Verdade. Gente, mais obrigado mais uma vez, todo mundo que tá aqui. E é isso, a gente volta, né, com mais um episódio aí do Alto Nível Podcast. Siga a gente nas redes sociais, tá? Que tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado. Obrigada.